Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 3 Hora da História. Os Croods vibraram e correram até ele. Grug entregou o ovo para Tuk. Aqui está, Tuk. Beba tudo. Tuk foi pegar o ovo e hesitou por um segundo, antes de deixá-lo cair no chão. Tuk pegou o ovo de volta e percebeu que um pouco de gema estava vazando. Desculpe, pai. Parece que hoje à noite teremos fast food, comentou Udga. Ela pegou o ovo de Tanque e deu para Sandy beber. A família passou o ovo de mão em mão, cada um tomando um gole, até que voltou para Grug. Ele segurou o ovo sobre a boca, mas só restava uma gota. Ah, tudo bem. Eu comi semana passada, Grug deu de ombros. Grug olhou para o sol e apertou os olhos enquanto colocava 2 dedos embaixo dele para medir o quão baixo ele estava do aviso de 2 nós dos dedos. Vovó gritou no ouvido dele. Os Croods correram de volta para a caverna para entrar nela. Vamos, vamos. A escuridão traz a morte. Nós sabemos disso. A lua está cheia. Noite do banho. Hugo anunciou. Corram para salvar suas vidas. Vovó gritou. Você também, mãe. Hugo agarrou a bengala da vovó e a puxou para trás. Eu não quero perder minha camada protetora. Vovó reclamou. Mãe, você tem formigas. Hugo levantou Sandy e a esfregou com um galho para remover a poeira, viu? Sandy não reclama. Hugo levantou a Gran e começou a acariciá-la também. Ele ainda está lá fora? Perguntou Grug. Você sabe que ele odeia a caverna, Grug. Hugo o lembrou. Epa ainda estava do lado de fora, escalando a enorme parede de pedra do cânion para dar mais uma olhada no sol. Ele se virou, levantou a mão e observou a escuridão subir por ela. Por favor, volte amanhã. Ele sussurrou. Como ele pode não gostar da caverna? É tão aconchegante. Grug perguntou. Está um pouco escuro, Grug. Hugo admitiu. Não está tão escuro assim. Grug se defendeu. Ep! Ep! Ep gemeu ao ouvir seu pai chamando-o e começou a descer, mas parou ao ouvir o que parecia ser um animal no topo do penhasco. Os olhos de Ep se arregalaram e ele se esqueceu de que deveria voltar para a caverna e continuou escalando. Ele chegou até um galho retorcido que saía da parede e acidentalmente quebrou um galho. Vamos, preciso fechar a caverna, disse Grug, enquanto voltava para fora. O galho que Ep havia quebrado o atingiu na cabeça, e ele olhou para cima e viu que Ep havia subido muito alto para o seu gosto. Ep! Gritou Grug. Ep suspirou. Tá bom, tá bom. Vamos lá, resmungou Grug. Grug se virou e percebeu que a coruja ursa havia vindo farejando e engasgou. A coruja ursa virou a cabeça, avistou Grug e começou a se aproximar furtivamente dele. Ep! Desça! Grug berrou. A coruja urso investiu contra Grug, que olhou em volta, pegou uma pedra e a atirou na coruja urso, acertando-a no rosto. A coruja urso cambaleou, dando tempo suficiente para pular para baixo. Os dois correram de volta para a caverna e Grug selou a entrada com uma pedra enorme. Essa foi por pouco. Grug repreendeu. Eu estava observando. Eu estava bem. Ep se defendeu. O que você estava fazendo lá em cima, Ep? Eu não sei. O que você estava procurando? Nada. Então por que você subiu lá? Eu não sei. Por que você não sabe? Ep gemeu e revirou os olhos em resposta. Pare de procurar coisas. O medo nos mantém vivos, Ep. Nunca deixe de ter medo. Grug o lembrou. Ep subiu em uma pequena saliência e encolheu os joelhos contra o peito. Qual é o sentido de tudo isso? Ep murmurou. O que foi isso? Grug perguntou. Quero dizer, por que estamos aqui? Para que estamos fazendo isso? Ep especificou. Ninguém disse que sobreviver era divertido. Nada é divertido. Ep resmungou. Hã?
Você poderia descer aqui. Grug tentou subir na beirada de Ep, mas Ugly o puxou para baixo. Ritter! Fora! Sim, eu sei. Ok, eu estou tentando. Eu só não entendo por que ele precisa de sua própria beirada, só isso. É disso que se trata. Ele está resolvendo algumas coisas e precisa do seu próprio espaço. Que coisas? Quanto tempo isso vai levar? Sério, quer dizer, ele já não me ouve. Ep jogou uma pedrinha em Grug. Ei! Viu? Ele está ouvindo. Uga disse a ele: se ele quiser sobreviver, terá que seguir nossas regras. Que tal uma história? Ep adora. Uga sugeriu. Boa ideia. Que tal uma história, hein? Conte-nos uma história. Tunk concordou. A família toda se reuniu em volta de Grug, enquanto ele ia até Sandy e pegava emprestado seu velho ursinho de pelúcia surrado. Ep, seu velho favorito. Grug disse a ele, balançando o urso. Eu não brinco com isso há anos. Ep zombou. Esta noite ouviremos a história do urso Crisp. Há muito tempo, este urso estava vivo. Ele estava vivo porque ouvia para seu pai e viveu sua vida na rotina, na escuridão e no terror. Então ele era feliz. Grug explicou. Ep revirou os olhos. Mas Crisp tinha um problema terrível. Ele era cheio de curiosidade. Grug sussurrou dramaticamente. Toda a família engasgou. Sim. Sim. Grug pegou um pouco de terra e começou a desenhar na parede da caverna. E um dia, enquanto ele estava em uma árvore, o curioso ursinho subiu até o topo. Grug pintou um penhasco e um galho de árvore saindo dele, e o ursinho em pé no galho. E assim que ele subiu até o topo, ele viu algo novo, e morreu. 34 Grug bateu com a mão no desenho e o cobriu com a sua marca. Assim mesmo? Perguntou Tunk, assustado. Sim. Seus últimos momentos de terror ainda congelados em seu rosto. Grug acenou com o urso na frente deles. O mesmo final de todos os dias, comentou vovó. Eu entendo, papai. Nunca farei nada novo ou diferente, prometeu Tunk. Bom homem, Tuk. Muito bem, pessoal, afiem os dentes e vamos nos amontoar, disse Ugga. Todos os Croods, exceto Ep, se amontoaram uns sobre os outros para dormir. Grug lançou um último olhar para Ep, mas ele estava diante de o mesmo final de todos os dias, comentou a vovó. Eu entendo, papai. Nunca farei nada novo ou diferente, prometeu Tunk. Bom homem, Tuk. Muito bem, pessoal, afiem os dentes e vamos nos amontoar, disse Ugga. Todos os Croods, exceto Ep, se amontoaram uns sobre os outros para dormir. Grug lançou um último olhar para Ep, mas ele estava de costas para ele. Grug franziu a testa e puxou a família para cima dele como um grande cobertor humano antes de adormecer.